Fala família Lagoinha, como é que você tá? Tudo na paz? Estamos aqui mais um dia juntos aqui no nosso todo dia. E eu quero de verdade, irmão, te encorajar a gente estar junto toda essa semana. Essa semana a gente entrou agora em dezembro, mas ainda não acabou o ano. A gente continua debaixo de uma palavra profética. 2023, ano das portas abertas, ou seja, não iremos passar, não vamos abandonar 2023, irmão. Nós vamos viver em 2023 portas abertas e vamos viver debaixo dessa realidade de portas abertas. Então, uma mudança para o ano da compaixão. E a gente está durante a semana falando sobre Jeremias, né? O quanto que Deus, cara, é poderoso. Quando Ele nos chama, quando Ele nos cria para um propósito. Então, não é um Deus que que nos cria e depois pensa pro que a gente vai existir. Ou seja, primeiro eu faço, depois eu penso qual a família que eu vou colocar, qual vai ser a história dele, qual vão ser os caminhos que ele vai tomar, como vai ser que eu vou manifestar na história dele, qual vai ser a mensagem, né? Ele vai ser a resposta por quê? Não. Nós servimos a um Deus que primeiro estabelece um propósito. Tem um propósito estabelecido na eternidade. E por isso, então, nos cria já com propósito, com a mensagem, já nos cria com um histórico de vida. É por isso que todos os dias da nossa vida estão nas suas mãos. E a gente vai ver isso com Jeremias. Deus chama Jeremias, então, e faz ele descer à casa do oleiro. E é interessante porque o Evangelho sempre nos chama para um descer, sempre é para a ideia de uma humilhação, sempre é para a ideia de onde eu me submeto à vontade de Deus. Mas essa submissão, essa humilhação que Deus nos chama, não é, por exemplo, uma autoflagelação, não é pensar menos de nós mesmos, mas né, nós, de forma voluntária, decidimos fazer com que as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos medos sejam diminuídos e a palavra dele seja engrandecida na nossa vida, a direção dele seja obedecida. Ou seja, eu não me humilho como alguém que está tentando ter uma aparente, como é que se diz? Uma aparente aparência, né? De humilhação. Como, por exemplo, Jonas. Quando a gente olha para a história de Jonas, Deus chama ele, e aí o texto vai dizer que Jonas, então, ao invés de obedecer a Deus, ele desce até ao navio, no navio ele desce até a parte de baixo do navio, aí então, depois de tudo aquilo ainda, ele é jogado, então Deus pega ele, leva ele ainda mais profundo. Por quê? Porque Jonas, apesar de estar vivendo um declínio na sua vida, um declínio na sua história, no seu coração, ele estava dizendo, Deus pode até mandar e me dar algumas direções, mas na minha vida eu sou Deus. Na minha vida eu decido a hora que eu me humilho, eu decido a hora que as coisas vão acontecer. A gente vai ver com Jeremias o oposto disso. A gente vai ver alguém que Deus fala, olha, desce a casa do oleiro. Eu poderia falar com você aqui, mas eu quero fazer com que você desça. E quando você descer, aí então eu te falo, eu te dou o restante da mensagem. Então, o convite do Evangelho para mim e para você é um convite voluntário, de humilhação. E saber que esse descer, esse nos humilhar debaixo da poderosa mão de Deus, não é para nós um sinal de menosprezo, de inferioridade, mas para nós é a nossa exaltação e por isso nós nos exultamos, nós nos exaltamos no Senhor. É por isso que Jeremias, por exemplo, ele desce à casa do oleiro, mas ele não se sente inferiorizado. Quando ele chega na olaria, ele vê então o oleiro com um barro, moldando um barro na sua mão. Porque afinal de contas, a minha e a sua história, a gente precisa lembrar disso. Ela continua na mão do oleiro. Ela continua na mão daquele que nos chamou. E para um vaso fica pronto, a gente precisa entender alguns princípios muito claros. O primeiro deles é que antes mesmo do vaso ser moldado, antes mesmo dele estar ali na plataforma para poder ser realmente moldado por uma finalidade, a verdade é que a finalidade, o propósito dele antecedeu aquilo que o lugar onde o oleiro foi buscar. Por exemplo, existem diversos tipos de barro, né? Diversos tipos de argila. Então, para você poder fazer um vaso, você tinha que saber primeiro qual é a finalidade, qual é o propósito daquele vaso. Então, a partir daquele propósito, você escolhe o tipo de terra que você vai usar, o tipo de lugar que você vai buscar. É Deus falando para Jeremias, para mim e para você. Ei, para criar tudo eu declarei,
Para criar tudo, eu disse, mas para formar você, eu formei você a partir de um propósito. Eu formei você a partir de um molde, de um padrão. Eu formei você a minha imagem e a minha semelhança. É por isso, com você, eu não disse haja homem. Com você, eu desci, eu sujei a mão, eu formei a partir da terra. É por isso que Jesus, quando vem, ele vem como homem, ele vem como terra, ele vem como pó. Mas ele agora é exaltado, ele é glorificado como Filho de Deus no mais alto lugar. E esse é o caminho de Deus para nós. Quando nós entendemos que nós temos um propósito, nós entendemos então que na nossa vida Deus nos deu um propósito primeiro, sermos a imagem de Jesus. Mas não só isso, na nossa vida Ele sujou suas próprias mãos. Ele mandou o seu Filho, Ele nos formou do pó, Ele soprou vida em nós. E Ele então disse, agora governe, multipliquem-se e cresçam, encham a terra com a minha glória. Eu quero te lembrar, irmão, você foi criado para a glória de Deus. Você foi criado a partir de uma imagem perfeita, a partir da semelhança perfeita, igual a Jesus. Você foi criado para ser a representação visível do Deus invisível. E por mais que o inferno, o pecado tenha deteriorado essa imagem, por mais que o pecado tenha destruído por completo essa imagem, Jesus veio para que pudesse ser restaurada, para que essa imagem, essa semelhança, esse poder fosse restaurado, pouco a pouco, dia a dia, de glória em glória, de fé em fé. Por isso, irmão, não pare, não desanime. Deus te criou com um propósito, esse propósito antecede o teu nascimento. A sua história, a sua mensagem, ela está alinhada, atrelada ao motivo pelo qual você foi criado, e quem te deu esse motivo foi o próprio Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que no dia de hoje, irmão, você possa resplandecer a glória de Deus na sua vida, que você possa verdadeiramente mostrar para o mundo que você é um filho de Deus, pó dessa terra, mas carrega dentro de si fôlego de vida do próprio Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até amanhã.